o que são as organizações sociais e qual a sua trajetória dentro da realidade brasileira. Bem, as organizações sociais, elas já foram chamadas de entidades sociais, já foram chamadas de entidades filantrópicas, de obras sociais, e mais recentemente, a partir de 2014, por conta da lei do marco regulatório, elas foram chamadas de OSC, Organizações da Sociedade Civil. Na lei do marco regulatório, a lei 13.019, de 2014. Bem, então vamos voltar um pouco para que a gente possa entender a importância do papel das organizações sociais, sobretudo no momento em que o poder público não se vê obrigado a amparar as famílias no atendimento social. E nesse período, as pessoas empobrecidas, elas dependiam exclusivamente dos trabalhos das entidades, né, que eram conhecidas como obras sociais. Então, eu quero fazer esse relato, inclusive, para que a gente valorize essas organizações, né? Porque pela a falta de conhecimento faz com que algumas pessoas vão entrando na frequência do senso comum e dizendo coisas que não dizem respeito ao que de fato aos objetivos dessas organizações sociais. Então vamos falar das origens. A primeira instituição social que se instalou aqui no Brasil foi a Santa Casa de Misericórdia. Cerca de 1540 começaram a chegar as primeiras santas casas aqui no Brasil. E a Santa Casa de Misericórdia, ela já no nome dela traz um pouco o desenho de como era visto os trabalhos sociais, né? Então, quando fala Santa Casa de Misericórdia, a misericórdia, o que ela vai dizer? Que o atendimento social é um ato de caridade, de piedade, né? Então, esse era o conceito com que foi moldando o atendimento social da população empobrecida, da população mais excluída. E a Santa Casa, ela cumpriu um papel importante, né? Apesar de todo o contexto da época, a Santa Casa, ela cumpria a função tanto da saúde como da assistência social, né? Tudo girava em torno das Santas Casas de Misericórdia, né? Então ela tem um papel, porque elas existem até hoje, né? E continuam com a sua importância. E naquele período, tudo que se dizer respeito à assistência social, a referência eram as Santas Casas. Nesse período também vai surgir da parte dos jesuítas, né, através principalmente do padre Anchieta, o trabalho de catequização, que depois foi a educação, né? Então, o embrião, as primeiras sementes da educação surgiram através dos padres jesuítas. Os primeiros colégios foram colégios católicos. Então, o conceito de assistência social no Brasil, ele começa a ser construído pelas chamadas instituições filantrópicas, até porque a Igreja Católica também é uma instituição, né? Então, eram essas organizações que até então cumpriam esse papel. O Brasil colonial, né, do tempo da Santa Casa, depois o Brasil Império também, eles não viam como obrigação da coroa portuguesa dar melhores condições para as pessoas empobrecidas. Porque no contexto de monarquia era muito comum que estivessem ricos e pobres, né? Então isso não era objeto de preocupação. Mesmo depois do Brasil colonial e Brasil Império, já no Brasil, no período republicano, existe ainda uma certa ausência de negligência, mesmo da recém-república, né, da nova república que estava chegando, também não deu a importância
que os projetos sociais, né, que o atendimento da população empobrecida deveria ter. Muito pelo contrário, é no Brasil republicano que começam a surgir políticas repressivas contra populações empobrecidas que pudessem migrar da condição de pobre para a condição de delinquência. Então, existiu uma grande preocupação, né, além do Estado não amparar as pessoas nas suas necessidades básicas sociais, também tinha uma preocupação de vigilância das pessoas pobres que estão em vias de delinquir. Né? Então, era esse o cenário daquele período.